Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, finalizando agora a temporada do esporte aqui na sala de coletiva. O Yuri Romão, presidente do esporte, acabou de dar a coletiva, uma coletiva até longa, acho que durou cerca de 45, 50 minutos, foi uma coletiva bem longa, respondeu várias perguntas, mas uma das respostas do Yuri Romão foi uma das respostas que me deixou encasquetado, né, porque muitos perguntaram direto ou indiretamente sobre isso, sobre os erros da diretoria, e ele afirmou que teve alguns erros, mas também sobre arrependimento, se ele tinha arrependimento de algumas situações. E eu acho que essa aspas aqui que a gente botou na capa, que a gente fala aqui agora, de que abre aspas para o Yuri Romão, né? Eu não me arrependo de nada. Todas as decisões foram tomadas por algumas circunstâncias. Eu acho que isso define muito também o que é o ano do esporte, que foi o ano do esporte. Porque existe uma premissa básica de que toda empresa, a gente tem que enxergar o futebol como uma empresa, ela tem que ter um planejamento, mas existe também uma correção de planejamento quando as coisas não estão acontecendo. E o que a gente viu no ano 2023 é que no segundo semestre as coisas não aconteceram. O esporte, ele não fez uma boa janela, ele não fez uma Série B, uma boa Série B, teve vários erros. A gente via várias vezes aqui o técnico Anderson Moreira, até então técnico do esporte, extremamente irritado com os jornalistas, discutindo com o torcedor dentro de campo. A gente via que os jogadores não rendiam, a gente viu que teve um problema do Luciano Juba que deixou o esporte de graça. E isso tudo pedia a correção de rota. Tá, pode ficar tranquilo que esse vídeo aqui é sem comercial, tá? É direto aqui. Mas a gente via que pedia uma correção de rota. Mas o Yuri Romão, ele nessa frase aqui, nessa aspas aqui, ele acaba falando que naquele momento era uma decisão acertada. Mas a gente via que não era. Ele precisava de uma correção de rota, precisava de uma mudança de técnico, uma mudança até da diretoria de futebol, e as coisas não aconteceram. Dentro dessa coletiva aqui também, o Yuri ele falou agora no finalzinho sobre a Liga Forte. Eu vou trazer um vídeo depois com mais calma, acho que amanhã, falando sobre isso. E ele falou sobre o dinheiro da Liga Forte, falou que recebeu esse dinheiro já a Sport recebeu 50%, e que os outros 50% aí vai depender de algo burocrático que eu não vou afirmar aqui, porque ele falou rápido aqui, eu não vou trazer essa aspas correta aqui para não falar bobagem, tá? Incorreta para não falar bobagem. E outro ponto que esse me deixou um pouco preocupado. Eu fiz uma pergunta para ele aqui sobre a véspera do jogo do Sport contra o Vitória, que inclusive poderia ser o jogo que daria acesso ao Sport, porque se o Sport tivesse empatado aquela partida, esse ponto era suficiente para o Sport conseguir hoje voltar para a Série A. E eu perguntei a ele sobre a viagem dele, que ele já tinha falado, inclusive, que já tinha sido marcada. Se de fato ele tinha se arrependido, se de fato ele achava que naquele momento ele poderia ter feito diferente. E ele falou que não. Porque, inclusive, os frutos dessa viagem, possivelmente em breve ele vai divulgar, né? Mas aí pra gente ponderar se de fato era interessante essa viagem ou não, como aconteceu, ó. Mais pra frente eu vou falar pra vocês se de fato valeu a pena essa viagem ou não, sabe? E nessa pergunta eu questionei, talvez a presença do líder naquele momento ali tivesse tido algo diferente. E ele falou, eu não jogo futebol, eu dei todo o suporte. A logística do esporte é uma logística, a melhor logística da Série B, viaja 2 dias antes, tem nutricionista viajando. E a impressão que eu tenho, sabe, é que nessa coletiva ele tentou tirar o peso do problema, que pra mim é muito grave, sabe, porque quando ele fala que não existe, na coletiva ele também fala isso, que ele não criou problemas financeiros para o esporte, mas a gente sabe que criou, porque a partir do momento que o esporte não consegue esse acesso para a primeira divisão, o esporte ele tem um prejuízo no mínimo de 60 milhões de reais de cota de televisão. No mínimo, colocando por baixo, tendo em vista inclusive os reajustes que vão acontecer, agora com também outros streamers comprando, não só a detentora dos direitos de futebol, que nos últimos anos foi a Rede Globo. Então é um prejuízo, não deixa de ser um prejuízo.
Ele também foi questionado sobre as críticas que ele recebe da torcida, foi questionado também sobre as tomadas de decisão, e ele falou que faz parte do jogo, se sente tranquilo, não gosta de estar no jogo com a esposa, com as filhas e estar recebendo um xingamento, mas ele entende que é um processo natural. Isso eu também entendo. Mas a minha preocupação dessa coletiva foi, eu senti de fato o clima triste, mas basicamente o que a gente esperava era algo que você não tirasse o peso do que é realmente esse problema. É um peso muito grande. É um prejuízo muito grande que o Sport vem tendo, vai ter agora em 2024, com relação à cota, com relação a patrocinador, porque entenda, o patrocinador ele vai botar muito mais dinheiro no time de Série A do que no time de Série B. Né? A TV vai colocar muito mais dinheiro no time de Série A do que no time de Série B, por exemplo. O Campeonato Pernambucano foi vendido muito mais barato do que nos últimos anos, porque não tem um time da Série A. Então é um prejuízo gigantesco. Então eu acho que não foi uma boa coletiva, apesar dele não ter retrucado, ele ter respondido tudo, sabe? Eu esperava muito mais um aberto, sabe? Ele fala de fato, ó, realmente a gente errou, era pra gente ter tirado o Anderson, a gente não errou, e a gente não tirou, sabe? Tanto que ele questionou aqui, ele ainda afirmou o que isso me deixou encasquetado, que ele ainda acredita que o Anderson Moreira é o melhor técnico de Série B. Ele até falou, naquele momento quando eu contratei eu achava que era o melhor, e ainda acredito nisso. Basicamente, tirando ali, ó, eu fiz aquilo ali porque, ok, tava aquele ano melhor, e assim, naquele momento, talvez ele pudesse ser o melhor, mas hoje ele não é o melhor, sabe? Então essas são as impressões que eu tenho dessa coletiva, tá? Não foram positivas, foram negativas, e eu quero ver aqui a opinião de vocês sobre isso, deixa aqui nos comentários, fala pra mim o que é que vocês acharam, e é claro, amanhã eu vou trazer um pós-jogo mais frio, né, trazer mais algumas coisas da coletiva que ele falou, muita coisa pra gente debater, tá bom? Um abraço, fica todo mundo com Deus, tchau, tchau.